Eu acho meio triste e meio deprimente e até meio melancólico chegar a esse ponto aqui e constatar hoje a que nível se encontra, em que estágio se encontra a franquia Mercenários, The Expendables. Porque é uma série que quando ela começou, lá pra idos de 2010 mais ou menos, era uma série que tinha motivos pra gerar interesse no público, tinha motivos pra gerar antecipação no público, porque a premissa da série, de um modo geral, é uma premissa interessante. Você pegar os maiores ícones de ação do cinema hollywoodiano da era Reagan, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Van Damme, do cinema de ação mais recente, Jet Li, Jason Statham e por aí vai. Então quando todos aqueles nomes surgiam em cena juntos naqueles filmes ali, por mais medianos que fossem os filmes, ainda assim representava na medida do possível um momento especial. Mas aí a gente salta quase uma década no futuro e a gente chega aqui nos Mercenários 4 e tem uma cena específica que pra mim ela resume o destino triste que a série tomou ao longo dos anos. É uma cena mais ou menos no primeiro ato do filme em que os heróis desse novo filme surgem juntos, numa pose badass, em câmera lenta e tal, só que aí você vai contar a quantidade de pessoas que tá em quadro, são 5 ou 6 pessoas. E nenhuma delas ali, sinceramente, é um grande ícone do cinema de ação, daqueles que a gente faria questão de ver num grande crossover desse gênero. Não, são pessoas que simplesmente não tinham nada melhor pra fazer. E eu acho que essa é a impressão geral de Mercenários 4, e que resume boa parte das escolhas ruins que a série veio tomando desde então. Organizaram uma grande festa, chamaram várias pessoas icônicas, maravilhosas, só que não era exatamente uma festa das mais interessantes, das mais atraentes, e mais ou menos 90 das 100 pessoas que chamaram resolveram ficar em casa fazendo qualquer coisa melhor, como por exemplo, ficar no sofá fazendo nada. E aí quem sobrou pra poder estrelar esse novo filme aqui foram as pessoas menos interessantes, menos carismáticas, que não eram exatamente as pessoas que animavam uma festa e que realmente não tinham nenhum programa melhor pra poder fazer. Pra que o Schwarzenegger vai se sujeitar a participar de um filme como esse se ele pode simplesmente, sei lá, regar o jardim em casa ou então fazer carinho no cachorro, sei lá. Ele não precisa fazer questão nenhuma de se arrumar pra vir pra essa festa michuruca que é Os Mercenários 4, que é, sem dúvida alguma, o pior filme da série, e eu só não digo que é um dos piores filmes da carreira recente do Stallone, porque, afinal de contas, há pouco tempo ele lançou Rambo 5, que, na minha opinião, é um dos piores filmes da carreira dele at all, de um modo geral, como um todo. Sim, eu acho o Rambo 5 pior do que Pare Se Não Mamãe Atira. Bom, pra poder comentar a minha frustração com Os Mercenários 4, eu vou ter que discutir alguns detalhes da trama que eu acho que são cruciais demais. Então, pra não estragar a surpresa de ninguém, embora eu ache que o filme em si já é um estrago por si só, eu vou fazer o seguinte: durante a maior parte desse vídeo aqui, eu vou comentar o filme sem spoilers. E aí no finalzinho, mais ou menos nos 2, 3 minutos finais de vídeo, eu vou comentar aí sim com spoilers. Mas relaxem, eu vou avisar antes, inclusive aqui no timecode, aqui embaixo do vídeo, vai estar bem descrito a duração, o tempo do vídeo, que demarca os comentários sem spoilers e depois os comentários com spoilers. Vamos lá. Para começo de conversa, eu acho que o grande problema desse novo Mercenários está justamente nisso que eu comentei anteriormente. Ao mesmo tempo em que aquele atrativo que era reunir todos os ícones do cinema de ação hollywoodiano das últimas décadas se esvaiu porque, sei lá, ninguém se interessou em voltar, e com razão, a galera que sobrou aqui nesse novo filme aqui não só são pessoas, são atores que podem até ser carismáticos em outros projetos, mas que aqui são completamente subaproveitados, com papéis que não têm vida, que não têm personalidade, que não têm nada a oferecer pra esses atores. Por exemplo, 50 Cent, por exemplo, eu não duvido que ele poderia fazer um papel fantástico, mas o personagem que deram pra ele, o tempo de tela que ele tem pra se destacar, meu Deus do céu, não ajuda ele de maneira nenhuma. Ele é, do início ao fim do filme, completamente inexpressivo. E o mesmo vale pra própria Megan Fox, que tá aqui nesse novo filme aqui. Ela faz o par romântico do Jason Statham. Só que, primeiro de tudo, a Megan Fox, ela nunca foi uma atriz das melhores, vamos dizer assim. A personagem que ela interpreta aqui nesse filme é uma personagem que o próprio filme não parece entender direito como é, qual que é a personalidade dela. E o relacionamento da personagem dela com o personagem do Jason Statham é, assim, meu Deus do céu, é um buraco negro de química. Não existe absolutamente nada naquele casal ali que não pareçam dois robôs tentando imitar o comportamento de dois seres humanos marrentos brigando um com o outro o tempo todo. Ah, e esse filme ainda tem o Andy Garcia também, eu já ia me esquecendo dele, que ele faz um personagem que eu não posso falar muito sobre ele, mas ele tá no filme, não sei porquê, porque o Andy Garcia, que eu me lembre, ele nunca se notabilizou por ser exatamente um herói de ação, e nesse filme aqui, ele faz um personagem completamente deslocado dos demais. O filme até tenta vender que o personagem dele, ele tem uma força física
técnica e uma habilidade que faz frente a dos outros mercenários, mas não faz. E é outro personagem que o filme também não faz muita ideia do que fazer com ele. Uma hora ele vai ser o cara inteligente, porém atrapalhado, depois ele vai assumir uma postura mais ativa, depois ele vai assumir... Não importa, é um personagem que não funciona. E com relação aos personagens da velha guarda, aí realmente nem tem muito o que falar. O Dolph Lundgren, ele fica preso a uma única piada sem graça relacionada a uma peruca dele. O Randy Couture, que é lutador de MMA, se não me engano, ele também fica preso a uma única piada sobre a orelha dele ser, né, coagulada. Eu não sei explicar exatamente, mas sabe como é que é? A orelha de lutador, que arrasta no tatame e tal, enfim, vocês sabem o que é. O Sylvester Stallone, nem dá pra falar muito sobre ele, eu vou falar sobre ele mais pra frente, mas ele é totalmente desperdiçado nesse filme aqui. E o Jason Statham... É o Jason Statham. Nesse filme aqui ele é alçado ao papel de protagonista mesmo do filme, muito mais do que o Stallone. E o personagem dele é um personagem antipático, é um personagem irritante, de novo, é um personagem que fica só batendo nas mesmas teclas mesmo, do início ao fim, sem novidades. É claro que, justiça seja feita, ele consegue sim vender pro espectador uma imponência física muito notória, uma expertise do personagem dele com relação a socos, chutes, brigas de facas, tiroteios e por aí vai. Com relação a isso, ele é bem sucedido. Tem um momento de humor dele nesse filme que eu acho que funciona, que é um momento em que ele enfia a porrada num babaca no meio de uma festa, e essa ação, né, esse enfiar a porrada, a gente vê através do celular do babaca, numa selfie, então a gente vê só o celular dele se aproximando da cara dele enquanto ele vai batendo e tal. É uma cena engraçada, que funciona por ela ser espontânea e por aí vai e tal. Agora, é uma cena isolada de humor que funciona nesse filme, no meio de um turbilhão de piadas que, geralmente, são completamente sem graça. São piadas que, de um modo geral, elas exalam uma vibe meio... pensar de uma forma que não seja maldosa demais, elas têm uma vibe meio Caceta e Planeta nos últimos anos, sabe? Depois da morte do Bussunda, que era um humor que os personagens dentro do filme têm certeza absoluta de que eles são muito engraçados, totalmente engraçados, eles riem de si mesmos o tempo inteiro, do início ao fim do filme. Fica um sentimento meio ruim, assim, de que as pessoas dentro daquele filme se divertiram muito, ou pelo menos estão fingindo que estão se divertindo. Mas pra gente, como espectadores aqui do lado de fora, não resta nada a não ser o tédio e o constrangimento absolutos. E do ponto de vista de sequências de ação, que afinal de contas são um dos grandes atrativos desse tipo de filme aqui, de novo Mercenários 4 volta a desapontar. Ele foi dirigido por um cara chamado Scott Wall, que dirigiu há uns 10 anos atrás mais ou menos o filme do Need for Speed com Aaron Paul, que é um filme tão bom quanto esse Mercenários 4, e aqui no Mercenários ele não consegue estabelecer nada, estabelecer atmosfera nenhuma. O humor do filme não funciona, quando ele tenta criar algum draminha com os personagens funciona menos ainda, e de um modo geral a atmosfera nostálgica que era a tônica da franquia, nesse filme aqui, como eu já falei, se esvaiu completamente. Sobram então as cenas de ação, que infelizmente também são totalmente irregulares. Às vezes até dá pra você entender quem tá onde, com relação a que ou a quem, fazendo o que, dando tiro em quem, ou dando uma facada, uma porrada em quem e tal. Às vezes até dá pra entender, mas na maior parte do tempo são sequências de ação sem imaginação nenhuma. Não tem nada nesse filme aqui que chame a atenção de um ponto de vista de êxtase, de empolgação, de ser uma ação que nos pegue de surpresa de alguma forma, e pra piorar, todas as cenas se passam geralmente no escuro, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, a câmera fica muito perto dos personagens, os planos são bem fechados, é uma abordagem que acaba desperdiçando completamente o potencial de alguns momentos que poderiam funcionar, como por exemplo, tem uma cena em que o personagem do Jason Statham e um outro capanga do vilão se encontram pilotando duas motos que disparam tiros, e eles vão meio que duelar com essas motos, né, eles começam a acelerar em direção um ao outro, e aí o Jason Statham ele faz uma manobra que ele pula com a moto, vira e atira no cara meio que de costas, que é uma ação que poderia funcionar, poderia ser uma ação legal de se ver, mas a abordagem, a estratégia visual adotada pelo diretor desperdiça completamente a graça dessa cena. Ele torna ela visualmente desinteressante e visualmente confusa. Ele é um filme bastante violento, né? Inclusive ele se vendeu muito a partir dessa ideia, né, de retomar o Rated R, a censura 17 anos, que tinha nos dois primeiros filmes e que no Mercenários 3 foi abandonada para eles abraçarem o PG-13 e com isso tentarem conquistar públicos mais novos e tal, e essa decisão foi extremamente mal recebida lá no Mercenários 3. Mas aqui no Mercenários 4, de novo, ele é um filme extremamente violento, tem cabeças decepadas e tiros arrancando membros inteiros e pedaços inteiros dos corpos, mas, de novo, isso meio que não agrega em absolutamente nada as sequências de ação. Então,
de que adiantou? Aliás, por falar nisso, Os Mercenários 4 é um filme visualmente muito esquisito. Ele é um filme que, embora ele seja uma superprodução, com verba multimilionária, feita pra ser exibida nos cinemas mesmo, ele é um filme que pareceria muito mais à vontade se fosse lançado diretamente no streaming, ou como se dizia anteriormente, diretamente em vídeo. Não só as sequências de ação parecem bem pobretonas, bem capengas, como os próprios efeitos visuais são pavorosos. Do início ao fim do filme, eles usam uma green screen, né, uma tela verde atrás dos atores, que eu entenderia perfeitamente se eu estivesse assistindo a uma chamada no Skype, que tem aquele recurso pra você colocar uma tela verde. Mas nesse filme aqui, do jeito como tá, é horroroso, é um negócio que tira você constantemente do filme, ele traz uma artificialidade que não é proposital, não faz parte de uma unidade estilística, serve pra deixar o filme plasticamente deselegante. E os efeitos visuais usados pra criar as explosões e os capotamentos e objetos que voam na tela e containers que despencam no mar e tal. Tem uma hora no final do filme que vários containers despencam de um navio e vão caindo no oceano, e esses containers parecem peças de Lego mesmo. Não tem textura, não tem peso, não tem nada ali. E pra finalizar, eu vou abordar, como eu disse lá no início do vídeo que eu abordaria, alguns detalhes sobre a trama que configuram spoilers. Então, se você não quiser ter acesso a esses detalhes e quiser preservar as surpresas que você possa vir a ter com o filme, eu recomendo que você pare esse vídeo aqui agora e só retorne a ele depois de ter assistido ao filme. Eu vou avisar de novo. Spoilers. Pra quem ficou, vamos lá. Eles matam o personagem do Sylvester Stallone com cerca de 10 ou 15 minutos de filme. Por conta de uma ação irresponsável do personagem do Jason Statham, isso cria nele um sentimento de culpa, cria nos outros mercenários um sentimento de remorso da perda do amigo e prepara o terreno pra no final, lá na frente, ter a vingança contra o real vilão da trama, enfim, aquele papo que você já deve imaginar o que é. À primeira vista, uma decisão extremamente frustrante porque ela tira do filme o único personagem legal que sobrou nessa porcaria de franquia. Mas ainda assim, é uma decisão narrativa e artística deles, então a gente tem que respeitar e vamos ver aonde o filme vai chegar com isso, o que ele vai desenvolver a partir dessa decisão que eles tomaram. O que sobra pro filme, né, a partir daí até o final do filme, é um imenso buraco representado pela ausência do Stallone. Primeiro porque eles nunca conseguem desenvolver direito os sentimentos dos personagens diante da perda daquele amigo, todo o sentimento de saudade que eles têm, que motiva a trama inteira a partir daí, é resumido a uma ou outra frase lembrando uma coisa que ele gostava ou que ele não gostava, né, o personagem do Stallone, muito esporadicamente, muito de vez em quando ali, só pra poder realmente pontuar. Agora, o sentimento, o luto, a perda dos personagens, a gente nunca sente. E isso daí pode parecer uma reclamação meio fútil, mas isso é fundamental. Quando a gente pensa em Comando pra Matar, lá com o Schwarzenegger, de 1985, o elo emocional do personagem do Schwarzenegger com a filha que ele vai ter que resgatar, pode até não sentir de maneira profunda, a gente pode até não se emocionar com aquilo ali, mas sente que é uma missão de resgate que é muito custosa pro personagem do Schwarzenegger. Aqui nesse filme aqui, não tem nada disso. Só que ainda assim, o pior de tudo, envolvendo essa questão específica, é chegar lá no final do filme, lá nos 45 do segundo tempo, literalmente, quando o filme tá prestes a acabar, e de repente eles trazem o personagem do Stallone de volta. Eles ressuscitam o personagem das cinzas de maneira completamente conveniente, só pra poder ajudar lá os heróis a saírem de uma situação inescapável. E aí sim foi que eu fiquei profundamente irritado com o filme, porque isso daí escancara completamente a desonestidade do filme de fingir pro espectador que eles tomaram uma decisão criativa ousada de matar o personagem principal da série, só que ao ressuscitarem o personagem do Stallone no final, né, nos 2 minutos finais de filme, eles ainda escancaram aquele que pra mim é o maior sintoma de Mercenários 4, que é justamente isso que eu tô falando desde o início do filme. Ninguém nesse filme queria fazer parte desse filme. O Stallone, que é a grande mente por trás dessa franquia, ele tá implorando pra sair desse filme, literalmente. Falando, me matem porque eu não aguento fazer parte dessa desgraça que é os Mercenários 4. E tá certo, ele tem razão. Então matar o personagem dele, por mais que fosse uma coisa frustrante e que o filme não saiba aproveitar isso bem, ainda assim, seria menos cara de pau e não deixaria tão claro no final do filme o sentimento de que tudo aquilo foi armado apenas para que o astro dessa saga pudesse meter o pé. Certo, tava o Stallone. Agora o filme em si poderia encontrar maneiras melhores e um pouco mais honestas de conseguir fazer isso. Bom, é isso. Se você ficou até aqui, eu te peço para, por favor, curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, ligar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Diz aqui nos comentários o que você achou de Mercenários 4, ou se você concorda com o que eu falei, ou se você discorda, diz aqui embaixo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.